Fala pessoal, semana começando na terça-feira, porque ontem foi o nosso pós-ASCO. Se você não conseguiu conectar ao vivo, vai estar disponível na plataforma da Casa da Onco. Acho que vale a pena, lá estão os principais assuntos que foram abordados no Congresso Americano desse ano. Isso é bastante importante, tanto para a prática clínica quanto para a prova. E essa semana a gente vai falar um pouquinho de tumores neuroendócrinos. E eu trouxe essa questão selecionada da prova do ano passado, porque eu acho que é uma questão que introduz um pouco o assunto de tumores neuroendócrinos na nossa prática e depois a gente vai avançar para os tratamentos específicos. Então, é uma mulher de 50 anos na pré-menopausa que chega na emergência com queixa de 2 meses de onda de calor. E aí, pré-menopausa, onda de calor, você pensa, 50 anos, está entrando ali na menopausa. Ela relata que nessas ocasiões, além da onda de calor, ela tem rubor facial, tá tudo bem também para menopausa, mas agora começam a aparecer alguns sintomas estranhos na questão. Ela tem cólica intestinal com diarreia. Isso não está compatível com história de menopausa. Ela tem ondas de calor, rubor facial, cólica intestinal com diarreia e, além disso, ela tem aumento da frequência cardíaca, dos batimentos cardíacos não motivados por esforço e ela perdeu 5 quilos sem mudança de hábito alimentar. Então, o que a questão está te falando? Ela começa te induzindo a pensar que é uma menopausa normal, mas depois ela te dá dados claros que você está diante de uma outra situação. Além de onda de calor e rubor, ela tem diarreia, ela tem perda de peso não intencional. Então você tem que pensar que você está diante de uma situação patológica nessa paciente. E aí você precisa somar esses sintomas, e ao somar esses sintomas, tem que vir um diagnóstico na sua cabeça. Então nós vamos somar onda de calor, rubor facial, cólica intestinal com diarreia, aumento da frequência cardíaca e perda de peso, nós vamos pensar numa situação chamada síndrome carcinoide. O que é a síndrome carcinoide, né? A síndrome carcinoide é uma situação que ela é ocasionada por um tumor neuroendócrino funcionante. Os tumores neuroendócrinos, eles podem produzir substâncias que levam ao desenvolvimento de sintomas, e aí os sintomas eles vão ser guiados pelo tipo de substância que a gente está falando, e quando a gente pensa no grupo dos tumores funcionantes, a gente tem ali os tumores pancreáticos, que a gente vai ver amanhã com mais detalhes, onde a gente tem subgrupos específicos de substâncias produzidas, mas a maioria dos tumores intestinais é produtor de serotonina. Então, a síndrome carcinoide ela é basicamente ocasionada por um aumento dos níveis de serotonina na corrente sanguínea, e isso leva a sintomas da presença da serotonina na corrente sanguínea, que é o que a gente está vendo aí na figura, o desenvolvimento de rubor facial, ondas de calor, edema, cólica intestinal, diarreia, que é exatamente o quadro que foi descrito na questão. Agora eu queria lembrar um detalhe que eu acho muito importante quando a gente está falando de síndrome carcinoide, que é para desenvolver sintomas de um tumor carcinoide, para desenvolver síndrome carcinoide, o paciente necessariamente tem que ter acometimento do fígado, porque o que acontece? Quando eu tenho um tumor neuroendócrino do intestino, que produz a serotonina, essa serotonina é drenada pela circulação portal e, ao passar no fígado, ela é inativada. Então, se o paciente não tiver doença metastática hepática e preferencialmente um alto volume de doença metastática hepática, ele não manifestará sintomas do tumor neuroendócrino. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar claro. E tem uma outra situação que a gente tem que lembrar, que são os tumores neuroendócrinos extraintestinais, por exemplo, os tumores brônquicos. Esses tumores podem fazer manifestações, sintomas, independente da presença de doença hepática, porque a serotonina produzida cai na circulação sistêmica e não passa pela circulação portal, onde ele seria degradado. E tem uma outra condição que é menos frequente na prova, mas que a gente tem que estar atento, que é a cardiopatia carcinoide,
que é o dano cardíaco gerado pelo excesso desses hormônios na circulação. E uma característica importante da cardiopatia carcinoide é que ela comete o coração direito. Por que ela comete o coração direito? Porque uma vez que esse sangue cheio de hormônios passa pelo coração direito, ele é drenado para o pulmão. E o pulmão também metaboliza a serotonina. Então, quando esse sangue chega no coração esquerdo, ele já foi limpo do hormônio. Portanto, a cardiopatia carcinoide se caracteriza por uma fibrose da estrutura endocárdica do coração direito, sem grandes sintomas diretos no coração esquerdo. E quando a gente lembra da via da produção da serotonina, a gente lembra que tudo isso começa com triptofano, a gente tem algumas enzimas que metabolizam o triptofano até a produção da serotonina, e a serotonina, por sua vez, é metabolizada por outras enzimas até que seja produzido uma substância chamada de 5-HIAA. E essa substância ela pode ser detectada na urina. E aí agora a gente vai voltar para a questão. O que a questão nos pergunta? Primeiro ponto que você tinha que ter na questão, o raciocínio clínico de, diante do sintoma da paciente, pensar no diagnóstico etiológico de tumor neuroendócrino funcionante, síndrome carcinoide. E aí, o que eu preciso pedir para essa paciente? Uma das formas de diagnosticar é pesquisando 5-HIAA na urina de 24 horas, que vai estar elevado, ok? E aí eu vou fazer imagens e pelas imagens eu vou detectar o tumor primário e vou propor o tratamento específico, que pode ser com análogo de somatostatina isolado, análogo de somatostatina combinado a outras medicações ou tratamentos cirúrgicos, e isso a gente vai discutir a partir de amanhã. Então, o gabarito da questão ela era letra D, que mostrava a dosagem de 5-HIA na urina de 24 horas. Quando a gente olha para a letra A e letra C, ele está falando basicamente de dosagens que são interessantes para o diagnóstico do feocromocitoma. Mas veja, essa paciente ela não fecha critérios para feocromocitoma. E amanhã a gente vai falar em detalhes desses critérios. E a dosagem de cálcio iônico seria ali para tumores de paratireoide, mas ela também não tem clínica compatível. Então, é uma questão simples, mas que exigia um pouco desse raciocínio clínico, e eu queria relembrar isso com vocês. Então, esse era o nosso comentário de hoje. Assistam os vídeos dessa semana. A gente tem mentoria no sábado. Se não se inscreveu ainda, dá tempo. E o nosso segundo simulado já está chegando. Um forte abraço a todos e até amanhã.